nós somos reconhecidos na psiquiatria como áreas de atuação de psiquiatria da infância e adolescência, psiquiatria do idoso, a psicogeriatria, a área de psicoterapias é também uma área de atuação, e da psiquiatria forense, que seria na interface com a justiça. No entanto, nós temos outras áreas de especialização que, por exemplo, existe a psiquiatria focada no tratamento da dependência química, né? Na sexualidade também, por exemplo, o sexólogo, hoje da eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, dos tratamentos biológicos, né? E até de perícias, porque a psiquiatria forense, apesar de lidar com perícias, mas tem muitos outros médicos psiquiátricos que também fazem perícias médicas. E, por exemplo, psiquiatria de urgências e emergências, né? Psiquiatria de CAPS, psiquiatria de ambulatorial apenas, né? Psiquiatria social. Então, todas essas são áreas de atuação do médico psiquiatra. E, especificamente, a psiquiatria que lida com a dependência química é com a dependência química de drogas como álcool, cigarro e maconha, e, enfim, cocaína e crack, todas as outras drogas, né, que tem um potencial de causar dependência. Olha só, a pandemia ela é uma catástrofe, né, vamos dizer assim, ambiental, como se é uma catástrofe ambiental. E diante de catástrofes, né, como por exemplo, diante de um tornado, diante de um tsunami, né, ou de acidentes ambientais muito graves, a gente deixa a gente sai do campo da atuação subjetiva, né, que é um medo subjetivo do paciente, ou uma tristeza subjetiva também, né, e passa para um lugar onde o medo ele é real, por mais que ele pode ser distorcido, mas ele é um medo de um perigo muito iminente, muito real. Então, as doenças, o aumento na incidência, né, de doenças emocionais da pandemia se dá devido a um fator ambiental que é marcante para as doenças que são os transtornos relacionados aos traumas, né, ao estresse. Principalmente o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno de estresse agudo, ou os transtornos de adaptação. Isso aumentou a prevalência, a incidência, né, mesmo, porque é uma coisa esperada mesmo. Então, assim, se a gente tinha na população uma prevalência de 2%, né, de transtornos relacionados ao estresse, essa prevalência agora deve estar em 10%, porque o fator de estresse atingiu a população inteira, né? Não teve nenhum lugar onde esse problema não surgiu. E aí, como lidar com isso? Rapaz, essa pergunta eu acho tão difícil, porque existem as intervenções já. Olha, essas recomendações gerais, como eu falei, de yoga, atividade física, exercício, né? Elas são válidas. Eu acho que culturalmente, se você está inserido dentro de uma comunidade onde isso já é um recurso, você tem que procurar mesmo. Mas do ponto de vista técnico, e especificamente como um psiquiatra, eu diria que é não minimizar a necessidade de atendimento com um profissional, porque essa prevenção primária, a gente já sabe o que é que tem que fazer. Se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico é uma recomendação já muito boa, né? Assim, agora a prevenção secundária, que seria assim, se você tem algum sinal ou algum indicador, algum sintoma, né, emocional que esteja persistente, eu acho importante procurar uma ajuda médica, porque são doenças que têm características biológicas, né, bem de disfunções executivas e disfunções que, se perdurarem por muito tempo, a capacidade de recuperação vai reduzindo, né, como em outras doenças também. Então, a gente não deve minimizar, né, assim, negligenciar e não procurar ajuda, porque você
você, é como eu falei, essa cultura do eu estou sofrendo, então eu vou procurar quem, né? Eu vou procurar o padre, vou procurar os amigos, vou procurar uma droga, vou procurar usar, vou procurar... Nós hoje temos, dentro da psiquiatria, esse poder de fazer uma prevenção secundária das doenças, né, também, de diagnosticar precocemente. E um dos principais objetivos disso é exatamente diminuir os efeitos danosos da doença no desenvolvimento, seja criança, adolescente ou até adulto, né, e no funcionamento dele dentro. E isso a gente tem que ser bem primoroso, porque, né, por exemplo, a depressão, que é uma doença onde existem fatores inflamatórios bem caracterizados já, né, pode ir complicando. Então, minha recomendação seria de não evitar, não negligenciar esse problema, pedir ajuda, né, para a prevenção de problemas maiores. Assim. E temos atendimentos por telemedicina, né, tanto psicológico quanto psiquiátrico e até de terapia ocupacional, né, de outras áreas de nutrição. Então, eu acho que vocês devem procurar um atendimento, já que a facilidade de acesso hoje talvez esteja até maior. Por exemplo, eu tenho atendido pacientes de todos os lugares do Brasil por telemedicina, que antes, lugares que não tinham acesso, né. Eu acho que essa prevenção secundária é muito importante, procurar uma ajuda especializada, mesmo que não seja o problema, que isso vai... Você não vai sair de lá com um diagnóstico, um remédio, uma receita, né? Mas com uma avaliação, uma opinião especializada. O grande treinamento, o treinamento real na residência médica de psiquiatria é o treinamento da relação médico-paciente, né? Porque as condutas, assim, em relação às patologias, as condutas técnicas, né, elas não são, por exemplo, não é uma cirurgia que você vai ter que ter uma habilidade específica e ter que pensar em tantas possibilidades, né? Nem é uma urgência que você tenha que também fazer diagnóstico com base em exame físico e você tem que pedir exames complementares e tal. Então, a grande dificuldade da psiquiatria é a relação do médico com o paciente. Né? Porque, por exemplo, se você é um endocrinologista, né, o paciente tem que estar procurando por um problema na tireoide, né? Por mais que você lide com ele como uma pessoa, claro, um paciente, mas como uma pessoa como um todo, mas o problema dele é na tireoide, né? E na psiquiatria, apesar de tentarmos, né, e muitos médicos quererem também, o problema a ser resolvido é no cérebro, né? Mas, historicamente, de uma maneira, na realidade, assim, o problema é na pessoa. Embora não seja a pessoa, mas seja uma patologia, né, que existe por trás disso. Mas o problema acaba sendo da pessoa, de como ela lida com a vida, né? E para a gente conseguir uma adesão ao tratamento, precisa-se de uma relação médico-paciente de confiança extrema, porque nós não temos exames objetivos, né, assim, a serem solicitados e colocados como a doença está aqui, o problema é esse, né. Então, os pacientes eles podem ficar duvidarem muito mais, né, da conduta médica, já que não existem parâmetros objetivos no sentido do paciente, da doença, né? Claro que existem parâmetros objetivos, mas não é do conhecimento do paciente. Então, quando você tem, assim, tipo uma dor no peito, você sabe que tem que procurar o médico, o cardiologista, né? Mas se você está com baixo desempenho no trabalho, e você foi encaminhado a um psiquiatra, né? Você não vai entender isso com tanta facilidade, e mesmo que você vá até o psiquiatra, né, você também tem que... O psiquiatra vai explicar para você o que pode estar acontecendo, né, das doenças, mas essa parte explicativa, né, causal, não é uma coisa lógica, assim, né, que o paciente entende como uma lógica. A lógica, ela é emocional. Então, para você conseguir tratar ele,
você vai ter que desenvolver uma lógica emocional junto com ele, né? Que seria a relação médico-paciente, de confiança, né? Principalmente. E, fora isso, tem os casos clínicos, né? Os pacientes, as pessoas que têm alguma doença que afeta o discernimento, a capacidade de raciocínio lógico. Então, elas não vão entender mesmo a doença, não vão ter insight. E aí você tem que lidar com essas situações, como, por exemplo, um paciente que tem uma doença grave de esquizofrenia, e que a gente precise medicá-lo com injeções semanais ou mensais, ele vai tomar medicação contra a vontade dele, e a gente tem que bancar essa correção de dizer que é um tratamento que ele vai ter que tomar, porque senão ele vai piorar, né? Então, às vezes, a gente tem que bancar também uma coisa onde a gente impõe um tratamento sem o entendimento do paciente de que existe uma necessidade, né? E ainda existe uma confusão também entre pacientes que têm traços de personalidade, né, que são comportamentos, né, repetitivos, um padrão de comportamentos repetitivos que são socialmente desadaptativos, e que isso também é uma demanda da psiquiatria, que são os transtornos de personalidade, e que muitas vezes os pacientes que têm algum transtorno psiquiátrico, como depressão, ansiedade, né, esses traços de personalidade ficam exacerbados, e aí as pessoas tendem a também ter mais dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Então, o que geralmente um ser humano não deseja, que é ter próprios conflitos interpessoais, né, muitas vezes é o dia a dia do psiquiatra, não só conflitos interpessoais, mas é com a pessoa que está me procurando ajuda. Então, nós temos algumas técnicas, um treinamento, um modo, né, de lidar com isso, que no fim das contas acaba sendo o seu jeito de ser mesmo que é imposto. E é o grande diferencial do psiquiatra. Assim, se o cirurgião pode ter uma diferencial em técnicas, né, habilidade manual, por exemplo, se o endocrinologista pode ter um diferencial de um conhecimento teórico muito mais abrangente, né, sobre as doenças, o psiquiatra tem que ter uma base de relacionamentos interpessoais muito complexa e evoluída assim, de complexidade, né. Eu acho que isso é muito marcante na nossa especialidade. Assim, o Brasil é um país que tem muitos fatores de risco para doenças mentais, né? Por ser subdesenvolvido e tudo. E, assim, o Brasil ainda não acertou no modelo de assistência, né? Saúde mental. Por exemplo, nós tínhamos antes os manicômios, e antes tínhamos também ambulatórios, agora o Brasil investiu em CAPS, né? Em rede de suporte, mas de alguma maneira isso não está surtindo um resultado satisfatório, porque não é um modelo ideal. Então a gente ainda está, vamos dizer assim, com uma necessidade muito grande de profissionais especializados para tratamento de doenças que são de alta prevalência na população. O ideal era inserir esse treinamento, né, para o médico clínico geral, ou nos cursos de graduação, tanto enfermagem, nutrição, né, que eu acho que já vem sendo melhorado, né, mas de não haver uma necessidade de pacientes com depressão, ansiedade, e até mesmo bipolar, esquizofrenia, que tem que ser atendido por um médico especializado. Isso ainda é um grande problema no nosso país, que acho que é o caminho que poderia funcionar, né? Por exemplo, se o médico clínico geral já sabe tratar bem diabetes, hipertensão, já deveria também saber tratar bem depressão, pelo menos, e ansiedade, né? Que a prevalência talvez até maior, sei lá. Bem, o TDAH existe, né? Uma doença que também tem marcadores biológicos já bem claros, como exames de imagem, por exemplo, e é uma das doenças que mais afeta o desenvolvimento da criança. Inclusive de desempenho escolar também. A problematização
se faz, né, sobre o tratamento do TDAH é com relação ao uso de medicamentos, porque como um país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido, né, nós não temos os recursos ideais para um tratamento desse problema, e economicamente o que se torna muitas vezes mais viável é o tratamento farmacológico, porque é um tratamento muito simples, né, você toma uma pílula por dia. Enquanto que as abordagens dos tratamentos não farmacológicos, né, recursos psicossociais, seja atendimento de psicoterapia, psicoeducação dos pais, treinamento de atenção, inteligência, adaptação da escola, isso se torna muito difícil, né, porque exige uma formação, um treinamento, né, dos profissionais que eles muitas vezes não têm, e até é desgastante também para os pais, né, terem que acompanhar uma rotina de uma doença do filho, que para eles, muitas vezes, o recurso farmacológico é muito mais confortável. Né? Então, acho que por causa disso, por ser um tratamento que economicamente é mais viável em termos de custos, né, é mais barato, tratamento farmacológico, do que você montar uma equipe de tratamento, e de ser mais confortável para os pais, né, acaba se fazendo um uso de medicamento super indicando, né, onde tem casos onde os tratamentos não farmacológicos serem indicados, mas pela ausência desse tratamento ou pelo custo mais alto, os pacientes não têm acesso. Isso se dá na rede pública e privada. E, então, essa é a minha opinião sobre. Eu acho que existe um uso excessivo de medicação por nós termos carência, né, de outros tratamentos na prática. E também a gente, como médico, não vai deixar que dizer assim, como você não tem condições de se tratar, né? Então, acaba lançando mão do tratamento farmacológico. Deve haver também um erro diagnóstico ainda muito alto, porque é uma doença de difícil diagnóstico certo, né? Assim, a gente suspeita com muita facilidade, mas para confirmar que essa doença é difícil, né? Então, o treinamento, né, da nosso profissional para diagnosticar é muito específico, né? O surto psicótico, né, que é o que a gente chama de surto é a psicose, né? Essa característica de a gente chamar surto, né? Tem a diferença de surto, uma crise, é um ataque, né? É uma remissão da doença, é a característica temporal, né? E da intensidade da doença. Então, o surto que a gente atribui a quadros psicóticos, né, ocorre quando há desses quatro sintomas, são os delírios, né, crenças irreais, né, pensamentos que são delirantes por não serem compatíveis com a realidade, ou alucinações, ou pensamento desorganizado, ou seja, o paciente não tem o pensamento dele fica de um estado de confusão muito alto, que ele não está mais tendo uma lógica, né, uma associação entre ideias, que aí seria uma desagregação do pensamento, ou simplesmente um comportamento muito desorganizado. E aí, muitas vezes, esses pacientes que apresentam esses sintomas, eles também vão ter externamente, né, uma agitação psicomotora, uma agressividade, em virtude das ideias, né, que ele tem, e do estado emocional interno, né, que são de angústia muito grande, desconforto. E como há essa dissociação entre o indivíduo, né, e o ambiente, onde ele não tem uma compreensão adequada do que acontece ao redor dele, ou dele, que a gente chama que é uma quebra, né, do sentido da realidade da pessoa, isso é muito difícil porque você não tem como fazer um tratamento com base na argumentação, né, na conversa, né, no diálogo. Então, isso é o que a gente configura como um surto psicótico.
Agora, para chegar a delimitar as delírios, as alucinações, a gente o que vê primeiro é a agitação, né? E a agressividade, antes de conseguir examinar os delírios, as alucinações, ou pensamento, a desagregação de pensamento. Então, mas muitas vezes, alguns outros tipos de doenças, como, por exemplo, uma abstinência de benzodiazepínico, né? A gente acaba vendo uma agitação psicomotora muito grave do paciente, chama isso de surto, pela característica da agitação, né? Da agressividade, do tom de voz elevado. Né? Mas não necessariamente seria um surto, né? Seria um ataque de ansiedade muito grave, mas o paciente pode ter níveis de agitação e agressividade elevado em algumas outras patologias que a gente vê mais a causa de ansiedade, por exemplo. O psiquiatra, ele é um médico que lida com muito mais com vidas, assim, do que, às vezes, outras especialidades, porque ele lida diretamente com como o indivíduo, ele sente o mundo, né, como ele vê o mundo, como é que ele se comporta no mundo. Então, existe um prazer muito grande, assim, nessa abordagem nas consultas, né, de você ter um entendimento filosófico até, né, de como as coisas funcionam. No entanto, isso não um fim terapêutico, né, do médico psiquiatra. A gente tenta, entende, conversa sobre essas coisas, né, mas o fim terapêutico é sobre as doenças que tem de base, como a depressão, ansiedade, com base técnica, né. Então, isso faz da nossa profissão, assim, uma rotina diária onde você está sempre conversando e sempre pensando, né, sobre assuntos complexos. O que às vezes, o que nos torna, o que faz nossa rotina não ser muito entediante, porque você está sempre lidando com situações humanas, né, complexas e interessantes. Apesar de não ser entediante, é cansativa, porque, querendo ou não, você tem um desgaste de energia ao maior, né? Por exemplo, o cirurgião passa um dia inteiro em pé, né? O psiquiatra passa o dia inteiro sentado, mas em termos de energia isso é equivalente, porque o psiquiatra tem que pensar muito o tempo todo, e então é cansativo, então, assim como outros médicos, você vai ter que saber descansar bastante, ele tem que entender como é que vai ser a sua qualidade de vida dali. É uma especialidade que tem muitos lugares, né, onde você pode trabalhar, mas no nosso país, esses lugares onde você trabalha ainda não tem uma qualidade de vida de trabalho tão adequada quanto outras especialidades, né? Isso falando em termos de saúde pública e até mesmo também alguma saúde privada, se você for trabalhar com planos de saúde. Então, o psiquiatra tem essa vantagem de conseguir ter um consultório ainda privado, pessoal, né, e que cobra o valor que achar que vale sua consulta, né, tudo. Mas pensando de uma maneira geral no sistema, a qualidade de vida do trabalho de um psiquiatra nos sistemas públicos e de plano de saúde é muito ruim ainda. A remuneração é muito baixa, então o que faz muitos psiquiatras ficarem mais no setting privado, né, consultório privado. Em termos de remuneração, né, não chega a ser assim, você tem uma excelente remuneração em todos os em lugares, uma remuneração adequada, né, condizente com o seu trabalho. Existe aí o campo da pesquisa, que hoje temos aí, as universidades estão investindo bastante na área de pesquisa em saúde mental, em psiquiatria, né? Então, é uma facilidade muito grande você caminhar por uma atividade acadêmica, muito grande mesmo, se for do seu interesse. E eu acho que quem quer ser psiquiatra tem aquele tesão, aquela vontade, né, de ser psiquiatra. Isso é muito importante, muito bom, porque
é uma atividade onde exige pensar, né, muito, pensar muito mesmo. Assim. Quem gosta de refletir, de filosofar, é um bom caminho.